Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro encontro da Semana do Cérebro aqui no canal do YouTube Ana Lúcia Seconello. Estamos aqui com a Pamela Psichos, né, para mais uma conversa sobre neurociência, sobre a questão da resiliência. Hoje, dando continuidade, né, então, aos nossos temas. Lembrando que hoje falaremos sobre a relação do bullying com as funções executivas e a autorregulação. Aqueles que queiram assistir, né, os outros encontros, ele está no canal do YouTube, na lista de vídeos, né, do dia 14 e do dia 17. Bom, de qualquer forma, eu e a Pamela vamos trazer, né, no dia de hoje, uma discussão, né, em cima, baseado num artigo de revisão sistemática da literatura sobre este tema, a relação das funções executivas e do bullying. O que a neurociências tem a nos dizer nesse sentido? Pensando, né, na importância desse tema, né, principalmente para as escolas, mas não somente para as escolas, como nós vamos conversar daqui a pouquinho. Então, vamos lá, né? Vamos aos nossos slides aqui para que a gente possa, né, levar esta discussão adiante. Então, o artigo de revisão que está, como sempre, a referência bibliográfica está em algum lugar aqui embaixo na descrição do vídeo. Né? Vocês estão da mesma forma. Eu esqueci de ligar aqui a fonte do computador, mas agora acabo de fazer, eu vi que a luz ficou um pouquinho escura e eu me esqueci que eu tinha deixado só na bateria. Resolvido a questão da fonte, voltamos ao nosso artigo de revisão. Estes autores, né, fizeram, que são, aliás, da Universidade de São Paulo, né, da USP, da PUC de Campinas e da Universidade de Franca. Então, eles se interessaram muito por este assunto, né, a relação entre as funções executivas, e buscaram na literatura, antes de 2021, que esta revisão foi publicada no ano de 2021, na revista de Psicologia e Educação. O interessante aqui está em português, né? Então ela pode facilitar a vida de muitos, né, que ainda não dominam o inglês, né, para poder ler os artigos, que normalmente o que está publicado na literatura científica normalmente está publicado em inglês, porque está publicado na literatura internacional. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de chegar, de ter acesso a essas informações, caso a gente não consiga dominar o inglês. Mas há uma tendência também de autores brasileiros também, né, escreverem, né, seus achados em português, e isso nos facilita bastante a vida, isso amplia, né, aonde chegar estas informações. Né? Bom, então, a nossa proposta, minha e da Pamela, hoje aqui é nós trabalharmos em cima desta revisão bibliográfica, desses autores, né? E vamos começar, então, entendendo o que é o bullying, afinal de contas. Né? Então, nós podemos definir como o tipo de violência mais comum no ambiente escolar. Veja bem, hoje, aqui, na live de hoje, nós vamos dar ênfase para o bullying no ambiente escolar. Mas não é somente no ambiente escolar que isso acontece. Nós precisamos nos preocupar também, principalmente, com o chamado bullying corporativo, que, inclusive, eu e a Pamela estamos preparando uma live que virá na sequência, né, aqui no nosso canal, em que nós trabalharemos a ênfase somente do bullying corporativo. Porque nós vamos ter que pensar de uma maneira um pouco diferente do que a gente vai pensar aqui com o bullying no ambiente escolar. Entretanto, né, nós vamos observar, né, baseado nos dados científicos, nós vamos observar, né, muitas semelhanças, né, com o que acontece com as crianças e os adolescentes e o que acontece com os adultos. Mas isso é assunto, então, né, Pamela, para na sequência, vocês
receberão. Por isso, se inscreva no canal, ative as notificações, que aí tu vai saber direitinho quando nós postarmos essa live. E Bom, Aninha, só para contextualizar, assim, é importante, né, a gente se atentar que a palavra em si, bullying, né, ela tem ali, ela vem da língua inglesa, então bully vem dessa questão da agressão, da violência, e o ing ali no final nos remete ao gerúndio, ao tempo, a questão ali de uma construção morfológica dessa palavra do estar acontecendo. Então, é dessa violência estar acontecendo, dessa agressão estar acontecendo. Então, a gente vai trazer um pouquinho aqui, além desse aporte teórico conceitual muito importante, né? A gente também vai trazer para você, para o nosso espectador, um aporte, um acervo, um inventário de possibilidades práticas, né, para você entender também como é que pode intervir e qualificar as medidas de promoção de qualidade de vida e evitar a ocorrência desse comportamento dentro dos espaços, porque igualmente como a Ana disse, né, não é somente no espaço escolar, mas tem poucos achados que falam dessa ocorrência em outros espaços. Por isso que a nossa evidência hoje, e a gente acabou centrando muitas das referências trazidas aqui dentro desse contexto. Ok, muito bom, Pamela. Então, dando continuidade, então, nós poderíamos continuar definindo como práticas de agressões intencionais e repetitivas, né, entre pares, né, entre os indivíduos. Se observa um desequilíbrio de poder entre as vítimas e os agressores, né, como, por exemplo, o fator de idade, o tamanho, a força física, a quantidade de amigos, se ele é popular, se ele é introvertido, né? E também o desenvolvimento emocional do indivíduo, né, da vítima, né, fazendo com que ela esteja potencialmente vulnerável e com dificuldades de se defender, né, se tornando... né? Os distintos papéis, né, que nós encontramos na dinâmica do bullying. Né? Então, nós teremos a vítima, que sofre as agressões e não consegue se defender, os agressores, que praticam as agressões diretas, sejam físicas ou verbais, e também pode ser indiretas, né, como simplesmente a exclusão social, espalhar boatos, né, contar mentiras, enfim, né, entre outras, isso tudo contra as vítimas. Mas também existe o papel da vítima agressora, que é aquela que não só apenas sofre as agressões, mas também a pratica. Aqui, nesse caso, essas vítimas, vítimas agressoras, elas tendem a exercer aquilo que a gente chama de agressividade defensiva, que é uma das nossas emoções primitivas, né, que está ao longo da escala de desenvolvimento das espécies. Né? Então, eu agrido para me defender. Né? Só que isso não é legal. Isso a gente não pode, inclusive, nem... a Pamela vai falar um pouquinho, né, sobre isso, sobre essa... Inclusive, ela tem uma série da Netflix para nos indicar, né, Exato. Até porque, Aninha, uma das coisas que a gente tem que pensar é que, assim, a gente não pode cair na armadilha de que a vítima de que justifica-se a reação dessa vítima e que a vingança seja algo positivo. Então, a gente precisa entender que todo contexto ele é de violência e que a violência, justificável ou não, ela é condenável, ela não é positiva para aquela interação, ela não é algo produtivo para aquele grupo. Então, a questão de estar atento, de ter mecanismos de atuação também, e por isso validar as sensações dos ambientes é extremamente importante, ajudam a gente a promover, né, ações que não vão reverberar, que não vão multiplicar e aumentar os casos, justamente porque a gente precisa
ter dentro desses espaços protocolos de ação, para que não se pense que, ai, coitadinho, ele, né, foi vítima, então, né, ele tem que devolver na mesma moeda para que aquela sensação seja validada, porque daí a gente vai estar entrando num ciclo de retroalimentação violenta. E esse ciclo, ele não é positivo, nem para o ambiente, nem para a interação, muito menos para a questão, né, das habilidades emocionais do sujeito em si. Então, esses papéis é importante a gente entender, porque mesmo nós achando que não estamos dentro desse contexto, né, de violência, de quem está recebendo, de quem está aplicando, estar assistindo, estar percebendo, estar omisso, igualmente vai fomentar, vai inflamar essa situação e fazer com que ela continue tóxica, violenta e nada positiva para aquele espaço. Que são as testemunhas, né, Pamela? Exato. Como os autores nos trazem aqui, ó, aquelas que não praticam diretamente o bullying, entretanto, elas podem se posicionar a favor da vítima ou do agressor, né? Ou simplesmente observar de forma pacífica, né? Tipo, isso aí não é comigo, pô, ver uma pessoa sendo agredida, como é que tu não te envolve, né? Pelo amor, né? Como é que tu não... Tipo, alguma coisa eu preciso fazer, eu posso não saber exatamente o que eu vou fazer, mas alguma coisa eu preciso fazer para parar, cortar esse ciclo. Né? E por isso esses protocolos, assim, e uma ideia para os profissionais de educação que estão aqui nos assistindo e até, independente se a gente está ou não está no espaço escolar, criar protocolos de maneiras de comunicar sensações, de comunicar, porque a questão da sensação, ela também vai além daquele par agressor-vítima, tá? Porque eu posso estar presenciando uma situação de violência e entre duas pessoas que não esteja necessariamente sendo eu, e eu estar desconfortável com aquilo ter despertado em mim uma sensação que me fez questionar, né? Será que isso é legal? O que está acontecendo? Ou eu, né, de assumir essa questão da percepção, eu não achei confortável o que eu presenciei, mas ter mecanismos de comunicação, como, por exemplo, alguma figura de referência para poder estar sendo comunicado, ou algum instrumento de possibilidade de comunicação, como uma caixa de sensações, onde a pessoa pode ir lá e descrever a sensação de forma anônima para que seja conhecida né, e investigada e observada esse contexto. Então, criar mecanismos de comunicação, estar muito claro para aquele grupo que existem essas maneiras, ajudam, inclusive, a não se perpetuar essas questões, porque a gente poder comunicar, e muitas vezes não é lógico para a vítima ela ter a sensação de que ela pode falar, por exemplo, porque é muito fácil a gente dizer assim, nossa, mas tu podia ter dito, tu pode falar para um adulto que isso está te incomodando, que isso está acontecendo. Na verdade, é muito mais complexo que isso, porque o agressor faz a pessoa entender que muitas vezes a vítima ou merece aquilo, ou é a culpada. Que ela é a culpada daquilo que está acontecendo, ou que ela não vai ser validada no grande grupo. Por exemplo, quando isso acontece entre adultos, Ana, muitas vezes esse falar das sensações de validade, reconhecer essa sensação, pode, para a pessoa que está sofrendo, parecer que ela está sendo infantil, porque ela pode ter sido convencida de que aquela verbalização pode exprimir um certo vitimismo, infantilidade, imaturidade, mas a gente falar sobre isso a gente está falando de gerenciamento, de sensação, de qualificação de interação. Então, é importante a gente criar estes protocolos de ação para que a gente consiga desenvolver uma interação adequada dentro dos contextos de interação, né, de convívio. Sim. E como é importante falar disso, né, Aninha? Nossa. Até mesmo porque outra característica que os autores trazem nessa discussão, nessa revisão, é
justamente as consequências negativas para todos os envolvidos na dinâmica, né? Que podem ser dificuldades escolares, o estresse. Lembro da nosso primeiro encontro aqui, né, das respostas adaptativas ao estresse, de quando nós entramos em estresse crônico. Então, tu imagina a vítima, por exemplo, né, sendo assediada diariamente, né, sendo agredida diariamente, ou que não seja diariamente, mas periodicamente, né, num tempo constante. Então, tu imagina os níveis de estresse, imagina a adrenal desse indivíduo, né? A quantidade de adrenalina e de cortisol liberada na corrente sanguínea, né? Constantemente alta, então fazendo com que esses indivíduos entrem em processo de estresse crônico. Aí ele começa a adoecer, e aí muitas das tendências que ele já poderia ter, né, de se isolar, né, a vítima de se isolar e socialmente ela acaba se isolando mais ainda. Os agressores não, porque na maioria das vezes os agressores são populares, né? O indivíduo entrar em depressão e em casos mais graves o suicídio. Exato. Isso nós precisamos estar atentos a isso. Verdade. E Aninha, para contextualizar, né, nessas questões assim de como é que isso pode reverberar, uma série bem interessante que a gente pode assistir, que talvez muitos dos que estão nos acompanhando já tenham ouvido falar, é a 13 Reasons Why, que é 13 razões do porquê, que é uma série que fala sobre essa questão do produto, né, de um suicídio, de algo que aconteceu, né, de finalização da vida de uma pessoa, e ela vai descrevendo esses motivos para cada um desses agentes agressores, e depois vai se entendendo que, na verdade, aquilo era igualmente complexo e difícil de ser lidado, gerenciado, que acabou resultando nesse suicídio. Outra série importante e igualmente, né, para a gente poder estar analisando, e eu digo nesse sentido, Aninha, até para a gente poder cuidar com relação ao acesso desse material, porque para quem trabalha com isso, é importante a gente saber que nós temos memórias, acervos, né, de informações que nos ajudam a entender essas minúcias dessas cenas, desses enredos. Então, é algo que, se nós assistirmos agora, vocês vão conseguir contextualizar com isso que a gente está falando, mas talvez um adolescente que assista não consiga fazer todas essas relações e pode entender e acabar entrando ali numa linha muito sutil entre resiliência ser violência enquanto vingança. Então, ele acabar entendendo que ser resiliente é vingar-se, é tu articular ações para poder dar troco. Só que isso igualmente é violência e não é positivo. Então, uma das séries, né, que a gente pode assistir para poder entender um pouquinho das possibilidades de interpretação e como esse enredo vai se tornando igualmente complexo e nos coloca na armadilha de achar que ser resiliente é ter a capacidade de vingar-se, mas igualmente reforçando, né, Aninha, que a gente precisa se atentar a isso para não cair nessa armadilha, é a série The Glory, que é a lição em português, que está numa plataforma streaming, que é on demand, a Netflix, que fala justamente de uma personagem que sofreu bullying na sua adolescência e aquilo acabou condicionando, gerenciando todo o seu comportamento para uma reverberação que acabou fazendo com que ela achasse que ela não conseguiria viver, ela vive em torno daquela possibilidade de vingança. E a gente acha, às vezes, que isso é tão sutil, tão superficial para quem está, né, assistindo, que a gente acha que isso pode, às vezes, passar desapercebido, um contexto escolar lá, mas isso se reverbera no comportamento social da pessoa ao longo do seu desenvolvimento, como, por exemplo, naquela série... Poxa, eu estava com o nome da ponta da língua, mas me ajuda a lembrar, que é
Prada, de uma pessoa muito poderosa que tem as suas secretárias, que ela vai cometendo uma violência, né, em tom de, primeiro, subserviência, vai fazendo com que aquelas secretárias sejam obedientes, só que isso vai trazendo contextos de humilhação. O Diabo Veste Prada. Não, agora eu comecei a pensar. Porque isso também é uma violência, e a gente acaba achando assim, nossa, que legal o jeito com que aquela secretária, aquela aprendiz está ali se vingando, como ela está sendo resiliente. Cuidado, porque acaba sendo uma violência o comportamento que ela tem com a outra secretária, porque ela está retroalimentando aquele contexto tóxico de violência, um contexto inflamado. Então, a gente poder também articular e pensar em mecanismos, em ideias de estratégias, de ações, para poder mostrar que é violência, então não é positivo. A gente precisa ter outras alternativas de práticas para poder trazer um reconhecimento dessa sensação, para que ela não se multiplique e não continue, né, esse ciclo de sensações desagradáveis, de comportamento tóxicos, de relações tóxicas, porque os efeitos disso são para muito além do que a gente consegue ver, né? Tem toda uma questão ali de pensamento, de ruminação, de comportamento condicionado, de máscaras sociais, contratos sociais, porque isso muitas vezes não é nem verbalizado, mas as pessoas podem exercer um poder sobre as outras justamente porque as outras foram encaminhadas a esse entendimento de que eu preciso ser subserviente porque ela é mais influente, ou ela é mais popular, ou ela é mais inteligente. Então, é uma percepção subjetiva que ela é um produto de toda uma cultura, uma construção de uma interação tóxica. E aqui a gente fala para não cair na questão nessa armadilha. Enquanto vingança, né? Perfeito. Aqui, lembrando que em algum lugar aqui na descrição do vídeo, né, nós temos a descrição, a referência dessas séries que a Pamela acaba de indicar, e do filme também. Esse é mais popular, né? O Diabo Veste Prada a gente passou até na sessão da tarde, acho, da Globo, é maravilhoso, e é interessante da gente observar. Bom, dando continuidade, né, então, aqui, entendendo não, na verdade, tendo, para aqueles que estão vendo pela primeira vez, uma vasta noção, assim, uma vasta noção do que são as tais dessas funções executivas e autorregulação, o que elas incluem, né? No nosso encontro passado, né, nós chegamos também para dar uma pincelada, né, as nossas capacidades para saber o que fazer, como fazer, quando fazer, nossas habilidades socioemocionais e tal. Aqui um pouquinho mais de informações sobre o que se referem às funções executivas, mas lembrando que estudar as funções executivas, né? Como diz o professor Ivan Izquierdo, nós precisamos aprender o que são as funções executivas, como lidar com elas, e aprender, aí entra a frase do professor Ivan Izquierdo, aprender leva tempo, e não tem como diminuir este tempo. Então, é um assunto amplo, é um assunto de extrema complexidade, mas de extrema importância, principalmente para aqueles profissionais da área da educação que estão aqui nos assistindo. Então, brevemente, aqui, né, a gente pode entender, né, como componentes das funções executivas os nossos próprios processos atencionais, né? Então, a atenção seletiva, a memória de trabalho, que é aquela memória diferente das memórias de curta duração e de longa duração, que são aquelas que formam arquivos, que ficam, e a memória de trabalho, ela não forma arquivos. Ela serve só para a gente contextualizar a situação em que a gente está no momento, saber dar sequência lógica aos acontecimentos que estão
até mesmo a minha própria frase que eu estou falando agora, eu utilizo memória de trabalho para saber qual a última palavra que eu usei, para saber a próxima palavra que usarei e darei sentido à frase que estou falando. Então, a memória de trabalho é isso, então ela faz parte das funções executivas, predominantemente, né, controladas por essas regiões mais frontais, né, enquanto as memórias de longa duração estão armazenadas no córtex mais, né, mais atrás, aqui, mais posteriormente. Bom, uma outra característica importante é a flexibilidade cognitiva, né? Resumidamente falando, a nossa capacidade de mudar de ideia, digamos assim. Né? As nossas tomadas de decisões, né? Tomar boas decisões, nosso controle inibitório. Controle inibitório é um assunto tão grande que nós levaríamos uma hora inteira só para começar a discutir o controle inibitório. Mas né, assim, basicamente, né, é aquilo que me impede de mandar as pessoas calarem a boca, aquelas que estão enchendo o saco do lado da gente, né? Que tudo que a gente queria era mandar aquela pessoa calar a boca, mas a gente não pode mandar. Então, porque aquilo vai gerar todo um conflito, né? Então é melhor, né? Tipo, tá, deixa assim, né? Controle, e muitas vezes, dependendo da pessoa que está do nosso lado, haja controle inibitório na nossa vida, né? Para, né, não mandar a pessoa por quinto dos infernos, digamos assim, né? E manter, né, uma relação socioemocional positiva, digamos assim. Bom, vamos adiante. Também a nossa capacidade de planejar o futuro. Isso depende, basicamente, das funções executivas. Nossa capacidade, né, vamos olhar para o lado direito do slide. Nossa capacidade de organização, manejo do tempo, priorização, o que eu faço primeiro, o que vem depois, né? Iniciar e persistir, né? Eu começo uma tarefa e eu termino aquela tarefa, não saio deixando as coisas pela metade do caminho. Que na maioria das vezes a gente faz isso, né? Principalmente eu sou uma, né? Se eu começo bordado a fazer, eu começo agora, 6 meses depois, talvez eu termine. Então, mas só para a gente brincar um pouquinho. Nossa capacidade de monitoramento, né? Ou seja, como eu estou indo, né? O que eu estou fazendo está certo? Será que o que eu preciso melhorar? Eu já avancei, olha como eu avancei, isso me traz motivação, né, para continuar e tal. E também a nossa regulação emocional, que depende muito do controle inibitório, né? Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com as nossas emoções porque o nosso controle inibitório está um pouquinho inibido, digamos assim, né? E aí as coisas saem um pouco do eixo. Mas, né, basicamente, de novo, né, dizendo, né, o maravilhoso mundo das funções executivas, né, resumido aqui em 3 minutos, é praticamente, né, só vitrine, né? Mas só para a gente... Para contextualizar, Aninha, lembrando, né, igual a Aninha estava ali apontando e indicando para nós, só esse tema, funções executivas, já rendem uma série, né, de lives específicas e por isso vai ser um assunto mais aprofundado em outras séries que faremos. Mas a grande questão aqui é a gente pensar que falar de funções executivas, pelo que nós temos hoje na literatura, tem uma diversidade também, no sentido de que tem alguns teóricos, como, por exemplo, eu vou citar para vocês a Adele Diamond. Ela tem uma produção que foi publicada em 2013, que fala sobre as funções executivas serem regidas por 3 né, habilidades cognitivas complexas centrais, assim, que são as bases para as outras funções executivas. Mas tem teóricos que falam de funções executivas, por exemplo, que conseguem caracterizar, classificar as funções executivas em funções executivas quentes e funções executivas frias. Mas aqui, sem a gente se aprofundar muito, nós condensamos essas habilidades aqui como parte das funções executivas, porque elas estão envolvendo toda essa noção de como é que tu usa o teu conhecimento para realizar tarefa. Então, aqui dentro, a gente não está dizendo qual é a teoria, né, certa ou assumindo uma teoria como uma verdade absoluta, mas
trazendo para vocês os contextos, os conceitos que permeiam as teorizações sobre função executiva, mas igualmente já dando um gatilho para você que gostou desse tema comentar aqui embaixo e dizer eu quero saber mais sobre funções executivas, e que a gente vai tentar agilizar esse conteúdo igualmente, né, o quanto mais rápido possível, para poder trazer para vocês essas informações que são importantes, porque falam, sim, de comportamento humano, de desenvolvimento, né, e de questão de qualificação de estímulos para essa maneira de expressar o que se sabe e melhor, né, também adequar os estímulos para a gente poder aprender e poder executar tarefa de uma forma qualificada. Beleza, Creus. Então, discutem, né? Que não tem a menor dúvida que se trata de um fenômeno de grupo, né? Que é um processo complexo e com múltiplas causalidades, ou seja, né, são várias as causas que vão levar a este fenômeno de grupo. Então, é importante ficarmos atentos a cada tipo de causa para entendermos quais as estratégias que vamos utilizar, que podemos utilizar para cada causa dessas, o que talvez isso nos ajude a criar políticas públicas, né, que, de fato, sejam eficientes para, pelo menos, diminuir o bullying. Se a gente não consegue acabar com algo que seja ruim, mas que a gente consiga reduzir, né, já estaremos fazendo alguma coisa nesse sentido. Bom, os autores, então, eles observaram que, dentro desses estudos, as vítimas normalmente apresentam, né, tendem a apresentar déficits na flexibilidade cognitiva, no controle inibitório, no planejamento, né, na nossa capacidade de planejamento e na nossa memória de trabalho. Tá? Já as vítimas agressoras, elas tendem a apresentar um comportamento desorganizado e impulsivo, e por isso elas praticam a agressividade defensiva, né? Elas agridem para se defender. Elas tendem a interpretar de forma agressiva, né? É isso, né? Os comportamentos dos colegas, que às vezes pode até não ser tão agressivo o comportamento do colega, mas essa vítima já esperando ser agredida, ela já entende aquilo como uma coisa maior do que é, porque ela já está em níveis de estresse muito grande, ela já está com dificuldade de interpretar, de fato, o que está chegando até ela por conta do seu desajuste homeostático, ou seja, né, da sua fisiologia, digamos assim, né? E elas acabam reagindo de forma ineficaz a essas agressões que sofrem, né? Justamente por praticar a violência para se defender, quer dizer, uma bola de neve, né? Uma coisa... E também por carecer, né, das habilidades de resolução, das habilidades de resolver conflitos, né, que já não é muito fácil, né? Mesmo que a gente tenha as funções executivas, né, plenamente, né, a pleno vapor, como eu costumo dizer, né? Já não é tão simples, né, essa nossa habilidade de resolução de conflitos, né? Então, se a vítima tem já dificuldades maiores nessas habilidades, então isso, né, coloca ela nessa posição de vítima agressora. Já os agressores, isso me chamou muito a atenção quando eu li, é que são, na verdade, a gente pensa, né, quando a gente diz, eles têm problemas nas funções executivas, né, todos os envolvidos no bullying têm problemas nas funções executivas, só que quando comparados os agressores com as vítimas ou vítimas agressores, o controle inibitório dela é melhor, quando comparado às vítimas e às vítimas agressoras, não quando comparado com pessoas que não se envolvem de jeito nenhum em nenhuma situação de bullying. Que os autores aqui trazem no artigo, vocês vão ler, né, caso vocês peguem o artigo para ler na íntegra, ele traz isso, que normalmente aqueles indivíduos que não se envolvem em situações de
de bullying, nem como testemunhas, eles normalmente trazem as suas funções executivas dentro dos parâmetros de normalidade. E, Aninha, contextualizando assim, né, com essa partezinha ali do slide, um dos aspectos importantes da gente considerar é que, assim, o agressor, ele vai saber gerenciar tempo e espaço, porque ele sabe quando ele pode agredir a vítima. Ele vai planejar isso de um jeito que, assim, não vai ser em qualquer espaço e tempo. Então, tem toda uma questão, assim, de organização interna, porque ele sabe, e ele utiliza de máscaras sociais que muitas vezes não vai estar muito clara para esse grupo, né, de que é uma relação tóxica, justamente porque ele sabe que na frente dos outros, né, ele pode sofrer represália, ele pode ter algum tipo, né, de julgamento da sua condução, mas então ele vai fazer isso em outro espaço, em um espaço onde ele sabe que ele vai deixar aquela vítima mais vulnerável, ele vai usar de palavras, de sensações dessa vítima, justamente num momento que ele sabe que ela vai estar muito mais vulnerável a palavra, né? Que ele vai conseguir exercer essa violência. Então, é importante estar atento para as possibilidades de protocolo, porque o bullying ele não se mostra no comportamento, muitas vezes no comportamento no grande grupo e em tempos e espaços né, onde está todo mundo ali interagindo. Isso é algo assim que progressivamente vai acontecendo, e justamente esse exercício do controle inibitório acontece porque essa pessoa sabe onde exercer essa agressão, ela sabe quando exercer essa agressão, e ela vai ser muito minuciosa no acionamento dessas questões. E justamente por isso que é tão perverso, por isso que é tão tóxico, porque é difícil de a gente conseguir acompanhar esse planejamento e entender que a vítima, quando é que a vítima pode acionar determinado protocolo de defesa, porque ela vai ser agredida quando ela está despreparada, quando ela não tem, né, pessoas em volta para poder chamar esse socorro e até dar a entender e expressar o desconforto de toda aquela situação e enredo em si, né? É muito interessante isso, esses detalhes que a Pamela traz para nós, por isso que precisamos, né, dar continuidade, né, Pamela, a essa discussão aqui no canal, porque já estamos nos aproximando do tempo regulamentar, né, já vamos entrando no processo de conclusão aqui da nossa live de hoje, e dentro deste contexto que a Pamela trouxe, que vem bastante de encontro com o que os autores trazem nesta revisão, é que os agressores, eles tendem também a apresentar baixa empatia pelas vítimas. Né? E aqui, aí quando eu li isso, assim, eu já fico pensando, ai meu Deus, né? Chega a dar aqueles arrepios, assim, né? Porque aquela frase clássica que a gente ouve de que existem muito mais psicopatas ao nosso redor, né, do que a gente possa imaginar, convivendo com a gente ali muitas vezes diariamente, né, e a gente não consegue perceber. E aí, claro, deixar claro, né, que o fato de uma pessoa ter baixa empatia por outros não significa que ela necessariamente seja um psicopata. Mas a gente sabe, né, que os psicopatas, uma das características do psicopata é empatia zero, né? Ele não tem pena, ele não tem culpa, ele não sente culpa pelo que ele está fazendo, né, pela vítima dele. Mas, enfim, então não significa que esses agressores ali da escola ou ali da empresa, né, ou da instituição onde tu trabalhas,
Não significa que elas sejam necessariamente psicopatas, mas não significa também que elas não sejam. E uma das coisas que é importante a gente diferenciar e nos atentarmos, tá? A questão aqui da empatia, ela é lida, ela precisa ser percebida como uma sensação, porque o agressor, muitas vezes, ele pode ter uma demonstração e ele expressar um comportamento muito empático, porque é tudo planejado. É muito tudo planejado, no sentido de que ele vai fazer com que o grupo perceba que ele seja muito solidário, muito querido, muito solícito, e que justamente fora daquele contexto ele demonstra esse déficit, esse comprometimento da questão da empatia, porque ele vai tentar, né, parecer, e todas as vezes, e isso é muito comum acontecer, do agressor ser, para o grupo, uma pessoa muito bem intencionada, uma pessoa muito empática, aquele simpático com todos, solícitos, benfeitores, aqueles que realmente conseguem exercer, né, o cooperativismo, conseguem exercer a solidariedade, a generosidade. No entanto, a perversidade vem em outro tempo e espaço. Então, nos atentarmos para essa questão da baixa empatia não é o que está, né, aparecendo. Olhos, né? Não é o que está aparecendo. É justamente o exercício da empatia em si. É o colocar-se no lugar do outro enquanto sensação e operação de uma habilidade que ela é interna. Então, porque as vítimas, elas são convencidas de que elas são as culpadas por isso. Assistindo, precisa entender que quando a gente relaciona resiliência, a gente fala da resiliência enquanto um produto, né, também de gerenciamento, de conhecimento, principalmente, dessas sensações também, que a gente precisa entender que expressão de empatia é diferente de sensação de empatia. Então, que possamos estar atentos a esses marcadores na nossa interação, porque muitas vezes alguém que está muito perto de ti vai precisar desse teu olhar para poder se sentir capaz de comunicar um desconforto e poder sair desse ciclo de violência e de agressão. Então, esperamos que esse tema tenha agregado para ti, como com certeza agregou para nós, né, Aninha? E a gente vai querer retomar também essa temática para poder nos aprofundarmos nesse tema tão importante que envolve qualidade de vida, que envolve fatores e funcionamentos, né, fisiológicos e neurofisiológicos. E coloque aqui nos comentários o que você achou, se faz sentido para você a gente trazer essa temática relacionada, né, que é o bullying relacionado à resiliência, para a gente não cair na armadilha que achar que resiliência é vingança, porque se é vingança é violência, se é violência não é adequado, e se não é adequado, então a gente precisa falar sobre isso, precisamos ter um acervo de práticas, protocolo de intervenção para poder fazer com que isso seja, né, trabalhado e tirado do nosso dinâmica de convívio social. Mas obrigada pelo tempo, obrigada pela atenção, pelo espaço, Aninha, e acho que foi uma live bem interessante. Assim. Bem interessante, eu acho também, eu penso isso também. Bom, meus amores, né, o nosso tempo regulamentar está estourando, precisamos ir embora hoje, mas saibam que ao longo do ano teremos, né, outras lives trazendo os assuntos que vocês se interessam, que vocês vão nos comunicando, e outros que a gente acredita que vão interessar vocês, nós também vamos trazer. Bom, hoje encerramos oficialmente a Semana do Cérebro. Hoje é encerrada oficialmente a 12ª Semana Nacional do Cérebro.
E aqui as nossas comemorações, hoje, dia 19 de março, também encerram-se. E o próximo vídeo será uma conversa entre eu e a Pâmela sobre os demais assuntos que a gente comentou aqui, que vamos trazer. Então, neste momento, grande beijo no coração, fiquem todos com Deus e até a próxima live. Tchau, valeu! Tchau!